Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Deixa eu compartilhar algo com você antes da gente começar aqui a palavra. Eu quero dizer para você que eu quero compartilhar com você um testemunho sobre um Deus que cumpre promessas. Antes de eu entrar no caminho da promessa, que é o tema que eu escolhi para ministrar para você. Alguns anos atrás eu estava vindo para uma oração com o pastor Denilson, lá na casa do apóstolo Daniel. Tinha uma sala lá reservada e alguns pastores se reuniam pela manhã para orar. E o pastor Denilson me fez o convite e eu vim com ele. E eu vinha louvando ao Senhor porque pela oportunidade de estar com os pastores orando naquele momento. Entrei na sala da oração, alguns pastores de fora também estavam lá, inclusive tinha um ministrando, orando, revelando algumas coisas que o Espírito estava trazendo naquele momento. Um momento tremendo de Deus, um momento de oração, um momento de louvor, um momento de entrega ao Espírito Santo. E num determinado momento, o pastor começou a ser usado e falar algumas coisas de Deus para alguns que estavam lá. E quando eu entrei naquele lugar, eu fiz uma simples oração. Eu disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me dá a oportunidade de estar aqui no meio desses homens de Deus. Que nem o nosso apóstolo fala, homens de governo. Eu digo: Senhor, eu te agradeço. E entrei, fiquei ali no meu cantinho, e quando a gente já ia encerrar a oração, pastor Wellington veio até mim e disse: o Senhor manda lhe dizer que nunca mais se ache pequeno no meio dos grandes. O Senhor manda lhe dizer nesse momento que é Ele quem fala ao seu respeito, é Ele quem determina aquilo que você é diante dos homens de Deus. E naquele momento, queridos, eu estava sentindo uma forte dor nas minhas costas. E aí o pastor Wellington disse: para você saber que é o Senhor que fala contigo, nesse momento, Ele te cura de uma dor que você está sentindo nas costas. E para a glória de Deus, nunca mais eu senti aquela dor nas costas. E estar aqui, nesse momento, podendo ministrar a palavra, que eu amo fazer isso, é uma oportunidade tremenda da parte de Deus. É olhar e dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cumpre promessas. Esse ano Deus me levou a lugares que eu não imaginava ir. Por isso que eu estou aqui essa noite, para compartilhar uma palavra com você. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu tinha tudo para não estar aqui essa noite. É um breve testemunho. Sexta-feira, eu trabalhei o dia inteiro, e quando foi 5 horas da tarde, eu faço exercício físico junto com meu irmão. Liguei para ele e disse: vamos, troquei de roupa, vesti a roupa da academia e fui junto com ele. No meu primeiro exercício, quando eu me deitei para fazer o meu primeiro exercício, minhas costas deu um estralo. Naquele momento eu não fiz mais o exercício, saí, olhei para ele e disse: para mim não dá mais. Porque a dor que eu senti era muito forte. E eu fiquei ali, ele terminou o exercício, e ao montar na moto para levar ele, eu já não aguentava mais de tanta dor na lombar. Cheguei em casa, olhei para minha esposa, ela disse: o que foi que aconteceu? Eu já lhe conheço. Porque as esposas conhecem, né? Sabe quando a gente chega por acolá. Eu disse: as minhas costas travou. E a primeira coisa que veio na minha mente foi: e agora? Vou ligar para o pastor Denilson, porque ele me deu a responsabilidade de ministrar ontem na Kadosh Aldeot. E vou ligar para o apóstolo, porque domingo ele me deu a responsabilidade. Mas no mesmo instante, eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Eu vou tomar um remédio, eu vou me cuidar, e sábado e domingo eu vou pregar a palavra do Senhor.
A irmã Patrícia olhou para mim e disse: eu vou levar na farmácia para tomar uma injeção. Eu disse: vou nada, eu vou dormir. Ela disse: você vai, nem que seja amarrado. Queridos, eu entrei dentro do carro sem poder, chorando de tanta dor, porque eu não conseguia me sentar, de tanta dor que eu estava sentindo. Eu entrei dentro desse carro de lágrimas. Cheguei na farmácia, tomei medicação, uma injeção muito forte. Voltei, descansei, melhorei no sábado. Mas eu quero dizer a vocês que ontem lá na aldeota, assim que a irmã me entregou o microfone, a minha costa, ela ficou como se fosse dormente. Eu não senti a dor. Eu quero dizer a você que nesse mesmo momento eu sinto a mesma coisa que eu senti ontem. A minha lombar está dormente, porque eu decidi estar nesse lugar, mexendo a palavra junto com você. Amém? Eu queria que você desse uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Está aqui, né? Diz assim a palavra do Eterno, a palavra do nosso Deus: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se há algum aspecto pensai de forma diferente, também, quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sedes meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão e comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Amém? Eu quero que você incline sua cabeça. Eu quero orar juntamente com você nesse momento. Não desfazendo a oração que a minha esposa fez por mim, mas o que eu peço ao Senhor essa noite é que, da mesma forma que Ele falou ao meu coração, que o Senhor encontre corações abertos essa noite para receber essa palavra. Pai, nós te adoramos porque a tua grandeza é imensurável. Pai, nós glorificamos o teu nome porque o Senhor entregou a mim e aos meus irmãos a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Senhor, é que traz vida. A tua palavra restaura, cura, Senhor, e liberta. E essa noite aqui está a tua palavra. Te apresento a minha vida, que não seja, Senhor, eu, mas que seja o teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Muito obrigado, Senhor. É assim que eu te oro e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para a gente entender melhor o texto que acabamos de ler, eu preciso voltar com você até Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6, que diz assim a palavra: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Vemos Paulo se direcionar a um lugar, mas o Espírito Santo de Deus dizia assim:
Você vai para onde eu ordeno que você vá. Versículo de número 7. Quando avizinharam-se na região de Mísia, procuraram subir até Bítia, mas também o Espírito de Jesus não permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade durante a noite. Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho. Queridos, ao ouvir esse texto que acabamos de compartilhar, eu vejo que esse caminho que leva a receber as promessas de Deus, ele tem sido muito vivo nessa casa. Ele tem sido testificado pela palavra do Senhor. Porque quando nós vemos que Paulo é direcionado pelo Espírito Santo a não ir a um local, ir a outro, e até chegar no local onde o Espírito Santo mandou, e esses homens de Deus vão obedecer. Eu me lembro de quando o nosso apóstolo esse ano falava sobre a pessoa do Espírito Santo. Declarava dizendo: o Espírito Santo é nosso amigo. O Espírito Santo é aquele que conduz a nossa vida. É que olho para as Escrituras e vejo que nós estamos no caminho da promessa. Porque direcionados pelo Espírito, direcionados pelo aquilo que o Espírito Santo tem trazido para essa casa. E quando ele fala com o nosso apóstolo, ele direciona. Eu percebo que essa casa está alinhada com aquilo que o Senhor tem colocado no coração do anjo dessa igreja, do nosso apóstolo. E é lendo as Escrituras que eu vejo tão bom é o Espírito Santo, tão maravilhoso é ser conduzido por esse Espírito. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 1, a palavra vai dizer assim, ó: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por o seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam e adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo ordenou: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Nós temos aqui um texto bíblico que comprova mais ainda aquilo que nós estamos compartilhando essa noite, que é sobre sermos comandados, caminhar e deixar ser comandado pelo Espírito Santo. É que nós vemos que esse caminho que estamos trilhando para receber, e já estamos recebendo a promessa de Deus, ela se cumpre nessa casa, nesse ministério. Atos 16:11 diz assim: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante do distrito da Macedônia, colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também se reuniam. Uma dessas mulheres que ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido e de púrpura, na cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo, depois de batizada, bem como da sua casa. Ela nos convidou rogando: se julgai que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E assim nos convenceu.
Nós sabemos que Paulo estava pregando e expulsou um demônio de uma mulher que trazia adivinhação para os seus senhores e trazia lucro para eles. Nós sabemos que ao expulsar o demônio daquela mulher, os donos daquela mulher se enfureceram ao ponto de pegar Paulo e prenderem numa cela. Nós sabemos da história, eles vão ser presos, eles vão ser acorrentados, e esses homens estão clamando ao Senhor e louvando a Deus. E nós sabemos que o cárcere da prisão é abalado e as paredes e os portões são derrubados. Há esse acontecimento e o carcereiro que tomava de conta de quem estava preso, ao ver que estava todos os cárceres abertos e não encontraram ninguém, puxa a sua espada e tenta tirar a sua vida. Paulo olha e diz: não faça isso, estamos todos aqui. Ele olha e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo não perde tempo e diz assim: aceita o Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquele homem conduz essas pessoas que estavam presas com Paulo até a casa dele, e a palavra vai dizer que naquele dia ele se converteu e também a casa dele. Aqui nasce a igreja de Filipenses, a igreja a qual Paulo se alegrava ao orar e ao lembrar desses irmãos. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre essa igreja, que a gente pegou como exemplo essa noite, é o ponto de caminhar em rumo à promessa, de acordo com a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 1, Paulo vai, junto com Timóteo, dizer assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estais com os bispos e diáconos em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que recordo de vós, em todas as minhas súplicas, em vosso benefício. Sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Ora, é justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confissão do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Suplico isso em oração, que vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos de fruto de justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Como eu acabei de falar, Paulo está alegre quando ele lembra dessa igreja. Escrevendo a carta a Filipos, Paulo está com seu coração alegre. Paulo deseja que aquela igreja continue crescendo, porque eles são participantes não só da graça, mas eles são também participantes do crescimento da palavra de Deus. E é esse crescimento que faz com que as algemas de Paulo não se tornem escândalo para eles. Porque nós sabemos que algumas pessoas da igreja de Filipos estavam questionando sobre as correntes de Paulo. Eles questionavam dizendo: será mesmo que esse homem que está encarcerado e preso é um homem de Deus? Mas Paulo está agradecendo a Deus e louvando, porque a graça e o conhecimento e a doutrina dos apóstolos que estava na vida dos filipenses estava trazendo efeito, estava cooperando com a proclamação do Evangelho.
E aqui, meus queridos, eu preciso compartilhar com vocês um testemunho sobre essa palavra que liberta, essa palavra que cura, restaura, essa palavra que transforma as famílias e vidas, essa palavra que liberta o homem da droga, essa palavra que liberta a mulher da prostituição. Essa palavra, ela tem poder e ela tem que ser lida, aprendida, meditada por mim e por você, que somos a igreja que o Senhor escolheu. Essa palavra, ela é poderosa. Eu tinha, né, que ela já faleceu, uma tia chamada tia França, 50 anos servindo ao Senhor. Aquela mulher clamava todos os dias, porque nós viemos de uma família destruída, nós viemos de uma família dominada pelo mal, alguns cometendo falha, outros seguindo deuses que não agradam ao Senhor, uma família desestruturada, mas o Senhor escolheu a minha tia, para clamar, e para guardar em oração a vida daqueles que o Senhor tinha prometido a ela, que os olhos dela veriam a salvação. Alguns anos se passaram, e depois dela, a irmã dela aceitou Jesus. E depois que a irmã dela aceitou Jesus, foi a minha vez. Muitos anos depois, da minha família, eu fui o primeiro a aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero dizer a vocês que proclamar essa palavra para os nossos, ela não é fácil. Vou lhe explicar por quê, e você sabe por quê. Porque quando nós estamos na rua evangelizando, falando do amor de Jesus, que nós encontramos alguém que não conhecemos, e eles resistem, e eles não querem, porque muitos não querem, principalmente na época que nós estamos vivendo, que a palavra do Senhor vai dizer que no fim dos tempos as pessoas irão ter comichões nos ouvidos para ouvir a palavra da verdade. E essa palavra proclamada, para quem não conhece, quando a gente recebe um não, não dói tanto. Mas para um familiar nosso, para alguém que a gente conhece, para uma mãe, para um pai, um irmão, um sobrinho, quando eles dizem não, aquilo parte o nosso coração. E era isso que acontecia dia após dia, quando eu pregava a palavra para os meus. E eu quero dizer a você essa noite que não pare. Se você está proclamando essa palavra para um filho seu e ele não, continue pregando. Paulo vai dizer que essa palavra tem que ser pregada a tempo, mas também a fora de tempo. Não existe um período determinado. Pregue a palavra, porque essa palavra é uma espada afiada de 2 gumes, penetra juntas e medulas e vai até a divisão da alma. Um dia, a palavra que você proclamou na vida de alguém vai fazer todo sentido, porque ela fez na minha. Na nossa adolescência, um irmão que hoje é pastor, para a glória de Deus, pastor Paulo, pregava a palavra, aceitou Jesus e pregava para nós. Pregava todo dia. E sabe o que é que eu dizia? Por favor, Patrícia, diz a ele que eu não estou. Diz a ele que vem outro dia, porque para quem não conhece, essa palavra não tem sentido. É por isso que muitas vezes a gente prega e desiste de pessoas por achar que não vai dar certo. Mas eu quero dizer para você essa noite, vai dar certo sim. Porque Paulo vai dizer que ele planta, Paulo rega, mas só tem um que dá o crescimento, é o Espírito Santo de Deus. Um dia essa pessoa que você tanto prega vai chegar, vai ajoelhar e vai dizer: Senhor, se tudo aquilo que aquela pessoa falou para mim é verdade, liberta a minha vida. Foi isso que eu fiz, queridos. Foi essa palavra que libertou a minha vida. Um dia eu me encontrei no fundo do poço, sem saída, porque enquanto nós podemos lutar com a força do nosso braço, a gente vai tentando.
porque não quer aceitar a palavra, não quer deixar o Espírito Santo de Deus mudar a vida. Foi isso que eu fazia. Arlene, aceita Jesus. Cara, eu sou muito novo. E o Espírito Santo dizia, sabe de nada. Porque quando Paulo está a caminho de Damasco, que ele cai por terra, o Senhor diz, Paulo, dura é para ti. Recalcitrar contra os aguilhões, eu já lhe peguei. Não tem para onde correr. Essa palavra tem poder para mudar, mas ela não muda no nosso tempo. Nós precisamos entender e continuar pregando. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não está específico para os evangelistas, é para toda igreja. Paulo está louvando a igreja de Filipenses, porque eles entenderam o propósito, e eles cooperam para que o evangelho cresça, para que o evangelho seja proclamado. Quando eu aceitei a Jesus, eu fazia uma conta muito básica. Eu dizia, Patrícia, eu aceitei Jesus, se em 6 meses eu ganhar outra pessoa, são 2. Se tu ganhar também uma, são 3, são 4, que é eu, tu e mais 2. Se a igreja entender que de 6 em 6 meses nós conseguíssemos uma alma para Jesus, não cabia mais ninguém nessa igreja. Porque como nós estamos no fim dos tempos, e a palavra diz que as pessoas irão ter comichões nos ouvidos, nós precisamos praticar o evangelismo relacional. Eu e você já fomos libertos por essa palavra. Aleluia. Nós somos curados. Por isso estamos aqui essa noite. Porque o Senhor foi bondoso com a nossa vida. O Senhor foi maravilhoso e tem trazido essa palavra que nos traz conhecimento de como vencer as lutas, de como vencer as dificuldades, de como caminhar, de como se comportar com homens e mulheres de Deus. Essa palavra, ela traz tudo para a nossa vida. E eu e você precisamos entender que precisamos ser cooperadores com aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todos os homens de Deus tenham capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Amém. Só que a Bíblia também vai dizer em Oséias 4,6, diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta o conhecimento da palavra, porque fostes negligente no ensino. Porque quando homens de Deus se levantam para ensinar, muitos não querem sentar para aprender. Homens de Deus que adquiriram o conhecimento se levantam para ensinar, o povo não senta para aprender. Eu quero dizer a vocês que os meus 2 primeiros anos como cristão foram de aprendizado. Eu fiz o que a palavra diz, porque a Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, que se apartava do mal. Então a primeira atitude que eu tive quando aceitei Jesus foi se apartar de todo mundo que eu conhecia. Porque eu me conhecia. Eu sabia de onde o Senhor tinha acabado de me tirar. E eu tinha medo, queridos, de voltar ao primeiro estágio. O Senhor prometera que ia me levantar para pregar a sua palavra. Eu estava numa empresa onde eu trabalhava, dizendo assim: Senhor, para que o Senhor me chamou? O que o Senhor quer comigo? E aí passou o supervisor e disse assim: ei, queridos, Deus fez coisas muito tremendas para me provar que Ele realmente era Deus na minha vida. O rapaz passou por mim, olhou e disse assim: hoje ele é pastor também. Sei, varão, Deus está mandando lhe dizer que vai lhe levantar um evangelista.
E eu disse: Senhor, tu não sabe nem brincar, porque eu acabei de fazer a pergunta e o Senhor já respondeu. Então muito cedo eu aprendi a ler as Escrituras para repassar o conhecimento. Porque como acabamos de ler, o povo perece porque falta o conhecimento. O que nós vemos hoje aí estampado nas redes sociais é a falta do conhecimento da palavra. E eu louvo a Deus porque nesse lugar nós temos visto o nosso apóstolo e os pastores proclamando essa palavra com sabedoria, com discernimento, com responsabilidade. Queridos, eu louvo a Deus por essa casa, porque quando eu conheci o Ministério Kadosh, foi uma época de muitas dúvidas dentro de mim. Porque Deus dizia assim: ó, eu vou lhe levantar para pregar a palavra, mas não coincidia com aquilo que eu estava vivendo, passando para um ministério, passando para outro e dizendo: Senhor, como o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Se eu não me encaixo, se eu não consigo, se o Senhor me mostra e eu vou para outro canto e eu... Não, Senhor. E quando nós fomos apresentados ao Ministério Kadosh, a gente saiu e um período de tempo retornou. Nesse período que nós saímos, nós conseguimos contribuir com o ministério que flui até hoje, a glória de Deus. Mas eu precisei retornar para que o Senhor pudesse consertar algumas coisas, corrigir alguns posicionamentos. E aí isso foi acontecendo naturalmente. E eu louvo a Deus porque lá no Mudubim os irmãos gostam muito da palavra. O pastor Denilson, muito conhecedor da palavra, ensina e os irmãos se sentam para aprender. E a gente tem crescido nessa palavra. E eu sei que isso tem acontecido nesse lugar, através daqueles que pregam a palavra. E aí onde eu olho e vejo que o caminho para a promessa está sendo trilhada de maneira saudável nesse lugar. A gente olha e contempla tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprindo, porque Ele é Deus que cumpre promessas. Quando nós seguimos o caminho, o Senhor cumpre promessas. É por isso que o Senhor colocou no meu coração essa noite compartilhar com você sobre o caminho da promessa. E que nós possamos enxergar que esse caminho está sendo trilhado e que as promessas estão se cumprindo. Salmo 119, versículo 105 diz assim, ó: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: Em meu coração conservei a tua palavra para não pecar contra ti. Como eu já repeti, a palavra do Senhor, ela é espada afiada de 2 gumes, penetra juntas e medulas e vai até a divisão da alma. Poderosa é essa palavra para transformar vidas. O caminho da promessa passa pelo aprendizado da palavra de Deus. E a pergunta que muitos fazem, porque Paulo vai louvar a Deus, vai louvar ao Senhor, porque os irmãos em Filipe estão entendendo, estão pregando, estão crescendo na graça e no conhecimento das Escrituras. Mas Paulo vai dizer assim: se existe alguns que ainda não entenderam, o Senhor vos revelará através do seu Espírito Santo. Porque quando nós olhamos uma igreja que está crescendo, uma igreja que está recebendo as promessas de Deus, nós dizemos: que bom, Senhor, glória a Deus por isso. Mas existem no nosso meio pessoas que ainda não compreenderam e não entenderam para que foi que Deus chamou, por que foi que Deus escolheu. E a dúvida que fica é aquela mesma que eu compartilhei com você agora: Senhor, para que foi que o Senhor me chamou? Para que foi que o Senhor me escolheu? E aí Paulo vai dizer que aqueles que estão fortes, ajude, pegue na mão,
os que não estão entendendo. Paulo vai dizer, alguns não entenderam, mas o Espírito Santo vai vos revelar tudo aquilo que tem que ser feito. Igreja, é o momento de... O apóstolo compartilhou hoje uma frase e eu achei muito interessante. Quando o irmão da gente cai, qual é o primeiro membro do corpo que a gente usa? A língua para defamar ou a mão para ajudar? O momento é esse. É o momento que essa igreja cresce na graça e no conhecimento. É o momento que essa igreja está cumprindo as promessas de Deus. Mas é o momento que alguns não entendem e que nessa hora a igreja precisa entender que alguns precisam de uma mão estendida. Precisam de mim e de você para caminhar junto, caminhar perto. Porque ainda não foi revelado a eles o que fazer, como caminhar, como se comportar. Amém? Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor nos escolheu para proclamar essa palavra, para levar essa palavra. Aonde quer que você colocar a planta dos pés, proclame essa palavra. Não existe tempo, é fora de tempo que essa palavra também tem que ser pregada. Muitas das vezes estamos na fila do mercantil. E o Senhor está me dando e dando a você a oportunidade de dizer assim: cara, eu conheço um Deus que liberta. Porque sabe o que eu tenho visto nesse tempo? Pessoas carentes, pessoas precisando de um diálogo, apenas de uma conversa para ser transformados. Queridos, é triste nós entrarmos no intervalo de uma escola e vemos alunos, cada qual no seu quadrado, no seu mundo de internet, cada qual com seu celular, cada qual no seu cantinho, em qualquer canto que você vá. Se você vai no restaurante, tem 5, 6 pessoas, pode olhar, alguma mesa tem todos no celular. Individualismo, falta de empatia. As pessoas não querem mais o diálogo. E o que eu percebo é que nesses últimos tempos, quando a gente está ali, principalmente no chorozinho, que você senta com alguém para escutar, muitas das vezes só escutar, isso já é libertador para as pessoas. As pessoas estão carentes. É por isso que quando nós nos reunimos aqui, não é por qualquer motivo, é para fortalecer os laços, ouvir a palavra, sair daqui edificados, transformados. Por isso que é bom chegar um pouco antes, conversar com os nossos irmãos, abraçar uns, conversar com outros, e depois de ouvir uma palavra, depois de ouvir um louvor, irmos para casa. Mas o Senhor chamou a mim e a você para proclamar essa palavra para as pessoas lá fora. Porque nós sabemos, enquanto nós estamos aqui adorando o Senhor, existem pessoas lá fora que estão tentando tirar suas próprias vidas. E esse sentimento, ele tem que arder no meu coração e no seu, em dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa o meu irmão não, usa a mim. Amém? O primeiro ponto é a palavra. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com você é sobre maturidade. Porque a palavra traz para nós maturidade. Filipenses 3, versículo de número 14. Diz assim: apresso-me em direção ao alvo,
a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Foi isso que a gente compartilhou. João 16, 26 diz assim, ó: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 5, que é o Sermão da Montanha, ele traz uma lição para nossas vidas, de como se comportar, de como andar, de como se comportar nas adversidades. Jesus vai dizer: se alguém te pedir para caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém bater na tua face, dá o outro lado. Salomão vai dizer em Provérbios 10, 12, ele vai dizer que o ódio incita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Uma vez eu trabalhava com um amigo meu, e quando deu 5 da tarde, ele disse: pode ir, mas antes passa ali na lotérica. Eu já ia para casa, e agora eu tenho que passar na lotérica, eu vou demorar na fila da lotérica. Peguei a moto e não percebi, e andando muito ligeiro, quase bato numa outra pessoa. E aí a outra pessoa que estava na outra moto, zangado, veio atrás de mim. Eu digo: pronto, arrumei uma confusão. Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu vou confessar para vocês que eu sou meio medroso. Eu não gosto muito de enfrentar ninguém, não. E aí naquela situação, eu indo para a lotérica, o cara vindo atrás de mim, e eu digo: Senhor, o que é que eu vou fazer? Na hora, o Espírito Santo de Deus disse assim, Provérbios 10, 12, ele vem com ódio, mas tu tem um amor, ama ele. Encostei a moto, tirei o capacete, ele já pensava que eu ia para cima dele. Eu disse: cara, me perdoe, é porque eu estou apressado, eu tenho que ir na lotérica, e não queria pegar uma fila longa, e por isso eu passei de você, e quase bato em você, mas me perdoe, não fiz por mal. Aí o cara já está zangado, já mudou o semblante, disse: não, cara, me perdoe você. Ó, o capacete, o cara com o capacete na mão. Eu disse: cara, por favor, me perdoe, eu estou apressado, eu não lhe vi, passei. Queridos, a palavra do Senhor traz maturidade para nossas vidas. Essa palavra, ela é poderosa. Para a gente finalizar, eu queria que você olhasse e contemplasse que estamos no caminho certo. Eu queria que você parasse para imaginar e ver tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Tudo aquilo que o Senhor já tem cumprido na sua vida como promessa. Todo o crescimento, toda a graça que o Senhor tem trazido para nossas vidas. Não só nesse ano, mas nos anos anteriores. Como aprendemos, como crescemos. E quando eu leio Efésios 4, e eu quero compartilhar com você, é que eu olho para o texto e digo assim: cara, como estamos no caminho certo, como estamos trilhando esse caminho de receber, e estamos recebendo essa promessa. Efésios 4:11 diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá com todo o vento de doutrina, não. É pela malícia de certas pessoas que induzem incautos ao erro. Longe disso, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Essa tarde eu estava revisando a mensagem, quando eu li esse texto eu disse, cara, como nós estamos alinhados, porque temos a ativação dos 5 ministérios. E eu confesso a vocês que toda vida que saio para evangelizar, eu sempre gosto de levar junto um profeta. Lá na Mudubim tinha o profeta Claudiano, agora tem a irmã Patrícia, profeta também. E aí sempre que a gente sai para evangelizar, são esses homens que o Senhor levantou como profeta que direciona o lugar. Nós fizemos um evangelista dizendo, soldado ferido, o rei conta contigo, ele manda te chamar. Era o título do nosso evangelismo. E nós saímos com os 2 profetas da casa, não me recordo se o Davi estava junto também, mas esses homens guiados por Deus, nos guiaram em todas as casas que pessoas estavam afastadas do Evangelho. É por isso que eu acho tremendo os 5 ministérios, porque um contribui com o outro, um ajuda o crescimento do outro, o que um não tem, o outro completa. A unidade é a palavra forte dessa casa. Unidade. Somos um em Cristo Jesus. Amém? Para a gente encerrar, Paulo vai declarar em Filipenses 1:25: portanto, imbuído dessa confiança, creio que vos permaneceis e continuar com todos vós, para vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Para a gente finalizar, eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 14, que foi o texto que o pastor Jonatas leu no aniversário, que diz assim, ó: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oeste e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar os teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e largura, portanto, eu te darei. O que eu quero declarar essa noite nesse lugar, é que o Senhor vai levar a Kadosh, nos 4 cantos de Fortaleza e até os confins da terra. O que eu vim compartilhar essa noite é que o caminho está sendo trilhado, e que agora é a hora de começar a receber e contemplar com nossos próprios olhos tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Todos os locais que o Senhor colocar a planta dos pés de vocês, proclame a palavra, fale do amor de Cristo, e o mundo saberá que existe um povo unido e forte, que vai proclamar essa verdade para toda criatura.
O Senhor conta comigo e com você, para que nós possamos juntos declarar que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor é poderoso para transformar, e que junto nós veremos com os nossos olhos as promessas do Senhor se cumprir. Estar aqui essa noite, queridos, é olhar e alegrar o meu coração por uma promessa cumprida do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Quero orar junto com você. Eu quero declarar essa noite que só o Senhor é Deus. Eu quero dizer juntamente com você, que bom que o Senhor nos achou. Que bom que o Senhor nos escolheu. Que bom que o Senhor colocou essa palavra da verdade nos nossos lábios. Pai, nesse momento, Senhor, nós declaramos essa noite, Senhor, quão grande é o Senhor em nossas vidas. Pai, juntamente com meus irmãos, nesse momento eu apresento, Senhor, as nossas vidas. Eu te apresento, Senhor, essa palavra, Senhor, que o Senhor entregou ao meu coração. E sei, Senhor, quão difícil for estar aqui, mas eu te louvo essa noite. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui juntamente com os meus irmãos, adorando o teu nome, celebrando, Senhor, junto com os meus irmãos, porque se há alguma coisa que nós temos a declarar essa noite, é que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Deus, porque se estamos aqui, é porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é assim que eu oro, e é assim que eu agradeço, em nome de Jesus.